O padrinho de casamento confessou estar apaixonado por mim 2 dias antes da cerimônia e a reação covarde do meu noivo destruiu o nosso futuro. Meu nome é Maia e, até 48 horas atrás, eu estava vivendo o que acreditava ser o capítulo final do meu conto de fadas. Estou com o Graham há 4 anos. Nosso relacionamento sempre foi calmo, sem grandes dramas, o que eu interpretava como maturidade. Ficamos noivos na primavera passada, em um cenário digno de revista, a casa de campo dos pais dele, um churrasco em família sob o pôr do sol, e ele se ajoelhando enquanto todos aplaudiam. Graham é o tipo de homem que todos amam, calmo, evita conflitos e sempre concorda com o que é melhor para o grupo. Eu pensei que estava me casando com meu melhor amigo, alguém que me daria paz pelo resto da vida. O casamento foi planejado para o final de outubro, em um jardim de inverno nos arredores da cidade. 120 convidados, meses de discussões sobre flores com a mãe dele, Joyce, e milhares de dólares investidos. Mas havia um elemento nessa equação que eu sempre ignorei: Travis. Travis é o melhor amigo do Graham desde os 6 anos de idade. Eles são inseparáveis. Travis foi o primeiro a saber do noivado e, naturalmente, seria o padrinho. Ele sempre esteve lá, no fundo de nossas fotos de casal, em nossos jantares e viagens. Eu o via como um irmão mais velho ranzinza, mas Graham dizia que ele era apenas muito leal. Nas semanas que antecederam o casamento, Travis tornou-se uma sombra constante. Ele se oferecia para ajudar com tudo, desde a escolha do buffet até o transporte dos convidados. Eu achava que era generosidade, mas agora percebo que era vigilância. Ele olhava para mim de uma forma que me deixava desconfortável, um brilho de possessividade que eu confundia com o estresse do evento. Graham, fiel ao seu estilo, não notava nada. Ele estava ocupado demais tentando não desagradar a mãe dele com os arranjos de mesa para perceber que o seu melhor amigo estava desenvolvendo uma obsessão doentia pela sua noiva. Faltavam apenas 2 dias para o grande dia. A casa estava um caos de caixas, vestidos e parentes chegando. Graham tinha saído para buscar o pai no aeroporto, e eu estava sozinha terminando de organizar as lembrancinhas. Foi quando Travis apareceu, sem avisar. Ele entrou pela porta dos fundos com uma garrafa de vinho e uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Ele não parecia bêbado, mas sim alguém que estava prestes a pular de um penhasco. Ele se sentou à mesa e começou a falar sobre como Graham não era o homem certo para mim, sobre como Graham era fraco e nunca saberia me proteger ou me dar a vida que eu merecia. Eu tentei rir, achando que era algum tipo de piada de mau gosto pré-casamento. Travis, você bebeu demais, vá para casa, eu disse. Mas ele se levantou, cruzou a cozinha e segurou meu braço. Seus olhos estavam vermelhos. Eu amo você, Maia. Eu te amo há anos. Eu não posso deixar você subir naquele altar com ele. Ele não te merece. Eu sou o único que realmente te vê. Meu coração despencou. O ar na cozinha parecia ter acabado. Ele começou a listar momentos específicos dos últimos 4 anos em que ele esteve lá por mim a mais do que o Graham, momentos em que ele sentiu que eu estava enviando sinais. Eu o empurrei, tremendo de raiva e nojo. Ordenei que ele saísse da minha casa e disse que nunca mais queria vê-lo. Ele não gritou. Ele apenas me olhou com uma calma aterrorizante e disse: você vai perceber que eu estou certo. E quando perceber, eu estarei esperando. Ele saiu, deixando para trás o cheiro de vinho e o rastro de uma destruição que eu ainda não conseguia mensurar. Eu estava em choque. Como eu poderia contar isso ao Graham? Como Graham reagiria ao saber que o seu irmão de sangue tinha acabado de violar todos os códigos de ética e amizade imagináveis? Esperei Graham chegar com o coração na boca. Assim que ele entrou, eu contei tudo. Detalhei as palavras de Travis, o toque no meu braço, a agressividade velada. Eu esperava que o Graham ficasse furioso, que pegasse o telefone e confrontasse o amigo, ou que, no mínimo, dissesse que ele não seria mais o padrinho. Mas o que recebi foi o silêncio gélido da negação. Graham sentou-se no sofá, suspirou e disse: Maia, você deve ter interpretado mal. O Travis está sob muita pressão. Ele está passando por um término difícil e está estressado com o discurso de padrinho. Ele provavelmente só queria dizer que me admira e que você tem sorte, e você distorceu as coisas. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Distorcer? Graham, ele disse que me ama. Ele disse que você não me merece.
Graham balançou a cabeça, recusando-se a olhar para mim. Ele é meu melhor amigo há 20 anos, Maya. Eu o conheço melhor do que você. Ele não faria isso. Você está nervosa por causa do casamento e está projetando coisas. Vamos apenas esquecer isso e focar na cerimônia. Naquele momento, a ficha caiu. O problema não era o Travis, o problema era que o homem com quem eu ia me casar preferia me chamar de louca a ter que confrontar o seu melhor amigo. Passei a noite em claro, observando o Graham dormir pacificamente ao meu lado. Eu percebi que, se eu me casasse com ele, eu estaria aceitando uma vida onde a minha segurança emocional e a minha verdade seriam sempre sacrificadas no altar do conforto dele. Ele não era meu protetor, ele era o cúmplice silencioso de qualquer um que decidisse me desrespeitar, desde que isso não causasse uma cena. A passividade dele não era bondade, era covardia pura e simples. E o pior, eu comecei a me perguntar o que mais o Graham sabia e fingia ignorar para manter a paz. No dia seguinte, a menos de 24 horas do casamento, eu não conseguia mais fingir. Decidi confrontar o Travis novamente, mas dessa vez, por mensagens. Eu precisava de provas. Escrevi para ele dizendo que o Graham não acreditou em mim e perguntei se ele tinha coragem de repetir o que disse na minha frente. Travis, em sua arrogância e certeza de que eu estava confusa, respondeu com um texto longo. Ele confessou que Graham sabia dos sentimentos dele há meses. Ele disse que o próprio Graham havia feito piada sobre o assunto, dizendo: "Que bom que você gosta dela, assim você nunca vai se opor às nossas viagens juntos." Eu senti uma náusea física que me fez dobrar de dor. Graham sabia. Ele sabia que o melhor amigo estava apaixonado pela noiva e, em vez de estabelecer limites, ele usou isso como uma ferramenta para manter o Travis por perto, alimentando o ego de ambos à minha custa. Eu era o objeto de troca entre dois homens que valorizavam a própria fraternidade acima de qualquer respeito por mim. Joyce, a mãe do Graham, apareceu em casa para o ensaio final e, quando me viu chorando, em vez de me apoiar, ela disse: "Maya, querida, não estrague este dia com bobagens. O Travis é da família. Todos nós temos nossos segredinhos, deixe isso para lá." Ali eu entendi que eu estava entrando em um ninho de cobras. Aquela família inteira era construída sobre mentiras convenientes e a supressão de qualquer verdade desconfortável. Eles queriam o casamento perfeito para as fotos, para o status social, e se eu tivesse que engolir o fato de o padrinho estar obcecado por mim enquanto meu marido ria disso pelas costas, que assim fosse. Eu olhei para o meu vestido de noiva pendurado na porta do armário e ele não parecia mais um símbolo de amor, mas uma mortalha para minha dignidade. O dia do ensaio do jantar foi o dia em que eu decidi que não seria vítima daquela história. Reuni o Graham, o Travis e os pais dele na sala de jantar. Com a voz mais firme que já tive, li as mensagens de Travis em voz alta. Graham tentou me interromper, dizendo que eu estava fazendo uma cena, mas eu não parei. Expus a covardia do Graham e a traição do Travis na frente de todos. O silêncio que se seguiu foi cortante. O rosto de Graham passou de pálido a vermelho de vergonha, não pelo que fez, mas por ter sido descoberto. "O casamento está cancelado", eu disse. Joyce começou a gritar sobre os depósitos não reembolsáveis e o escândalo que seria para os amigos. Eu tirei o anel de noivado e o coloquei na mesa. "Usem o dinheiro do buffet para pagar a terapia de vocês. Eu estou fora." Saí de casa apenas com o que cabia no meu carro. Travis tentou me seguir até o estacionamento, repetindo que agora poderíamos ficar juntos, e eu simplesmente o olhei com tanto desprezo que ele finalmente recuou. Ele realmente achava que destruir meu relacionamento me jogaria nos braços dele. Hoje, estou morando em um pequeno estúdio no centro. O processo de devolver os presentes e explicar aos convidados foi exaustivo e doloroso, mas cada e-mail enviado era um peso a menos nos meus ombros. Graham tentou me procurar algumas vezes, pedindo perdão e dizendo que agiu por medo de me perder, mas eu o bloqueei em tudo. Não há amor onde não há coragem. Travis desapareceu da cidade pouco tempo depois, quando a história começou a circular entre nossos amigos em comum. Eu perdi um casamento, perdi o homem que achei que amava, mas recuperei a única pessoa que nunca deveria ter abandonado, eu mesma. O final de outubro chegou, e em vez de estar subindo um altar, eu estava sentada em um parque, respirando o ar gelado do outono, finalmente livre.